Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vim aqui falar sobre Marte na astrologia. Marte é um dos principais deuses do Olimpo e, claro, como sempre, vamos começar pela mitologia. Marte também era conhecido como Ares pelos gregos. Ele era o deus da guerra. Na cultura romana, Marte era cultuado como um dos deuses mais importantes. Ele era considerado protetor de Roma e dos romanos e era invocado antes de cada batalha. Além de ser o deus da guerra, Marte também era associado à agricultura e à fertilidade. Essa dualidade refletia a importância da guerra para a expansão territorial e a prosperidade de Roma. Marte é uma figura complexa e controversa. Esse mito ensina pra gente muito sobre a natureza humana, sobre a violência, a paixão e a busca pelo poder. Embora ele seja visto como um deus muito destrutivo, Marte também representa a força, a coragem e a determinação. Marte era filho de Júpiter, também conhecido como Zeus, o rei dos deuses, o pai dos deuses, o deus do céu e do trovão. Júpiter era conhecido pela força, sabedoria e também pela infidelidade dele. Ele tinha muitas amantes e muitos filhos, e era o governante do Olimpo, que é a morada dos deuses. A mãe de Marte era Juno, também era conhecida como Hera, a rainha dos deuses. Ela era esposa e irmã de Júpiter. Juno era a deusa do casamento, da maternidade e da família. Era uma deusa muito poderosa e respeitada, mas também era muito ciumenta e vingativa, especialmente quando se tratava das várias amantes do Júpiter. Juno era constantemente atormentada pelas infidelidades do marido. A relação entre eles era marcada por amor e ódio, por lealdade e traição, era bem complexo. Juno queria poder competir com Júpiter e ela queria ter um filho que fosse mais forte do que Hércules, que é um dos filhos de Júpiter. E aí então ela pediu a ajuda de Vênus, né? Vênus também conhecida como Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E a ajuda era para enganar Júpiter. Vênus criou um feitiço, uma ilusão que trocava a aparência de Juno para ela parecer ser uma ninfa tão bonita que Júpiter não conseguiria resistir. E foi dessa forma que Juno conseguiu seduzir Júpiter e assim ela engravidou. A união de Júpiter e Juno foi um evento cataclísmico. No exato momento da concepção de Marte, uma onda de energia violenta percorreu o cosmos, anunciando o nascimento de um novo deus que seria diferente de todos os outros. No momento do nascimento de Marte, o Olimpo tremeu. Raios e trovões ecoaram por todo o cosmos, os mares se agitaram, e do ventre de Juno saiu Marte, um bebê coberto de sangue e chamas. Seus olhos faiscando como brasas. Seu berro ecoou por todo o universo, um som tão poderoso que fez os deuses tremerem de medo. Marte nasceu pronto para a batalha, com o punho já cerrado, em um gesto de desafio. Marte cresceu forte e implacável, isolado num palácio de ferro no coração de um vulcão extinto. Foi criado num ambiente super hostil, cercado por lava e fogo. E foi assim que ele desenvolveu resistência física e mental, se tornando invencível. Os primeiros brinquedos de Marte foram armas, né? Espadas de pedra, arco e flecha de fogo. Os primeiros amigos dele foram monstros e bestas mitológicas que treinavam ele para combate. Ele aprendeu a lutar com muita ferocidade, a matar com muita eficiência e a desfrutar também da dor e do sofrimento dos inimigos dele. A cada dia, Marte se tornava mais forte, mais rápido e mais implacável. Sua mente era afiada como uma lâmina e sua força era comparável à de um ciclone. Ele era um guerreiro nato, um predador que sentia prazer com a destruição. Desde que nasceu, Marte carregou uma profecia bem pesada que dizia que ele seria o responsável pela destruição de mundos e pela queda dos deuses. Essa profecia perseguiu ele ao longo da vida, alimentando a sede de poder e a obsessão pela guerra. Marte sabia que o destino dele era moldar o universo com ferro e fogo, e ele estava pronto para cumprir essa missão. A relação de Marte com seus pais era complexa e marcada por um desequilíbrio enorme. Enquanto Júpiter via em Marte a personificação da sua própria força e poder, Juno sentia um misto de orgulho e medo. Só que Júpiter, apesar de se orgulhar da força do poder de Marte, ele mantinha uma distância emocional do filho dele. Júpiter era o rei dos deuses, ele era muito ocupado, com muitas responsabilidades e tinha pouco tempo para dedicar ao filho. E além disso, ele considerava Marte selvagem e imprevisível demais. Marte, por outro lado, tinha uma gigantesca necessidade de aprovação paterna, mas a ausência de Júpiter fazia com que ele buscasse
atenção de outras formas, muitas vezes através da violência e da destruição. Juno tinha sentimentos mistos. Ela tinha concebido o filho com o objetivo de humilhar Júpiter e de ter um filho poderoso ao seu dispor. No entanto, à medida que Marte crescia, percebia que tinha criado um monstro que ela não podia controlar. Ela temia as consequências da sua própria ambição, porque ela via em Marte uma ameaça ao seu poder e à ordem estabelecida no Olimpo. A relação entre Marte e seus pais era marcada por um conflito constante. Marte, impulsionado por sua necessidade de reconhecimento e por sua sede de poder, ele desafiava constantemente a autoridade de Júpiter. E Juno tentava controlar o filho, mas não conseguiu. O confronto entre Marte e seus pais era inevitável. A força bruta de Marte era incompatível com a sabedoria e experiências de Júpiter, e a ambição de Juno se chocava com a natureza selvagem de Marte. Marte era frequentemente representado como um jovem forte e musculoso, armado com uma lança, uma espada e um escudo. Essa aparência imponente causava muito medo nos inimigos dele. As armas de Marte não eram apenas instrumentos de combate, não. Eram extensões da própria natureza violenta e indomável de Marte. Cada uma delas carregava um simbolismo profundo e era forjada com materiais celestiais, e todas elas tinham poderes sobrenaturais. Forjada nas profundezas do Tártaro, o abismo infernal, a lança de Marte era uma arma aterrorizante. A ponta era afiada como uma agulha e capaz de perfurar qualquer escudo. A lança tinha um poder de destruição capaz de aniquilar qualquer ser vivo com um único golpe. Além disso, ela tinha a capacidade de invocar tempestades e raios. A lança representava o poder absoluto de Marte e sua capacidade de causar sofrimento e morte. O escudo de Marte era feito com bronze celestial e era reforçado com as escamas de um dragão marinho. Era tão resistente que nenhuma flecha ou espada conseguia penetrá-lo. O escudo não apenas protegia Marte, mas também tornava ele invencível aos olhos dos inimigos. Além disso, ele era capaz de refletir ataques mágicos. O escudo representava a invulnerabilidade de Marte e sua capacidade de resistir a qualquer desafio. A espada de Marte foi forjada nas estrelas. Era uma lâmina flamejante capaz de cortar qualquer material, por mais duro que fosse. A espada tinha o poder do fogo, capaz de incendiar qualquer coisa que tocasse. Além disso, ela possuía a capacidade de cortar almas. A espada representava a fúria e a paixão de Marte, e sua capacidade de causar sofrimento. A criação das armas de Marte foi um evento épico que envolveu os maiores ferreiros do Olimpo e os materiais mais raros do universo. Cada golpe do martelo do ferreiro era acompanhado por um estrondo ensurdecedor e as faíscas que saltavam da bigorna iluminavam o céu. Marte participou do processo de forja das armas, guiando os ferreiros e inserindo a própria energia em cada uma delas. Na juventude, Marte já demonstrava sua paixão pela guerra. Ele liderava exércitos de gigantes e monstros em batalhas sangrentas, espalhando o caos e a destruição por onde passava. Uma de suas mais famosas façanhas foi a Guerra de Troia, onde ele lutou ao lado dos troianos contra os gregos. As primeiras batalhas de Marte foram verdadeiros massacres. Ainda criança, ele possuía uma força bruta e uma sede de destruição que tornavam ele invencível. Seus oponentes eram monstros gigantes e exércitos de demônios que habitavam as profundezas do Tártaro e os confins do universo. O Tártaro era o campo de treinamento perfeito para Marte. As profundezas do abismo estavam repletas de criaturas horríveis, como, por exemplo, os titãs e as hidras. Marte caçava uma a uma, aprimorando as habilidades de combate e fortalecendo os músculos. Cada batalha era uma oportunidade para testar suas novas armas e para aprender novas táticas. Os gigantes foram um dos primeiros grandes desafios de Marte. Essas criaturas primitivas tinham força sobre-humana. Eles eram descendentes de Gaia, a Terra. Eles eram cruéis e destrutivos. Marte enfrentou todos eles, um a um, usando a força bruta e as armas mágicas. A cada gigante que ele derrubava, Marte ficava mais forte e mais confiante. Os mares eram habitados por criaturas monstruosas, como a Hidra de Lerna e o Kraken, por exemplo. Marte enfrentou essas criaturas utilizando flechas de fogo e sua lança para causar feridas mortais. As batalhas contra os monstros marinhos eram épicas, com ondas gigantescas e criaturas colossais saindo das profundezas. As primeiras batalhas de Marte tiveram um impacto profundo no universo. Os monstros e os gigantes que ele derrotou foram eliminados, mas a violência e a destruição que ele causou deixaram marcas profundas. O universo tremia com cada golpe de sua lança e os deuses do Olimpo observavam com uma mistura de admiração e medo. Após as primeiras vitórias, Marte atraiu a ira dos titãs.
Eles eram seres primordiais e poderosos que tinham sido aprisionados no Tártaro pelos deuses do Olimpo. Eles acreditavam que Marte era uma ameaça à ordem natural do universo. E então, os titãs planejaram uma grande revolta, liderados por Saturno, também conhecido como Cronos, o Senhor do Tempo. Muitos outros seres, insatisfeitos com a ordem estabelecida no Olimpo, se juntaram a eles. Gigantes, monstros marinhos, criaturas das sombras e até mesmo alguns deuses menores se uniram aos titãs. A guerra que se seguiu foi a maior que o universo já tinha visto. Os titãs lançaram um ataque devastador ao Olimpo. Marte liderou o exército olímpico na defesa. As batalhas foram épicas e sangrentas. Montanhas foram destruídas, os mares se revoltaram e o céu foi tomado por nuvens de fumaça e cinzas. O confronto final aconteceu no coração do Olimpo. Marte e Saturno se enfrentaram em um duelo titânico. A batalha foi longa e sangrenta, mas no final, Marte conseguiu derrubar Saturno. Após a queda do líder, os titãs perderam a vontade de lutar. As forças do caos foram derrotadas e a ordem foi restaurada no universo. Marte, como herói da batalha, foi aclamado por todos os deuses do Olimpo. A Primeira Grande Guerra deixou marcas profundas no universo. O Olimpo foi reconstituído, mas a beleza e a harmonia haviam desaparecido. O universo tinha sido marcado pela violência e pela destruição, e a confiança entre os deuses estava bastante abalada. Ao mesmo tempo, Marte se consolidou como deus da guerra, e nesse momento ele viu a oportunidade de ascender ao trono e se tornar o novo rei dos deuses. Afinal, quem seria melhor do que o deus da guerra para governar um universo marcado pela violência e pela constante luta pelo poder? A ideia de Marte como rei não era muito aceita por todos os deuses, não. Júpiter, apesar de ele estar enfraquecido pela guerra, ainda era o rei legítimo e tinha muitos seguidores. Minerva, também conhecida como Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, era contra a ascensão de Marte porque ela acreditava que ele transformaria o Olimpo num campo de batalha permanente. Marte e Minerva tinham uma enorme rivalidade entre si. Enquanto Marte representava a força bruta e a violência, Minerva simbolizava a estratégia, a inteligência e a justiça. Essa rivalidade evidenciava o contraste entre fazer guerra como um meio para alcançar um objetivo versus fazer guerra simplesmente para fazer guerra. No entanto, Marte tinha muitos aliados. Os deuses da guerra e da destruição apoiavam incondicionalmente, assim como muitos deuses mais jovens que viam em Marte um símbolo de mudança e renovação. Com a ajuda de seus aliados, Marte começou a tramar uma conspiração para destituir Júpiter do trono. Ele espalhou rumores e intrigas, alimentando a discórdia entre os deuses. Além disso, ele começou a fortalecer seu exército, reunindo os guerreiros mais poderosos do universo. E aí, então, os aliados de Marte atacaram o Olimpo, desencadeando uma guerra civil entre os deuses. A batalha foi épica e sangrenta. Marte e Júpiter se enfrentaram num duelo final que decidiu o destino do Olimpo. A batalha foi longa e exaustiva, mas no final Marte conseguiu derrotar Júpiter e se tornar o novo rei dos deuses. A ascensão de Marte ao trono marcou o início de uma nova era para o Olimpo. O culto à guerra e à violência se espalhou por todo o universo e os deuses passaram a viver em um estado de constante conflito. Marte transformou o Olimpo em uma fortaleza impenetrável cercada por muralhas de ferro e protegida por um exército de monstros. Ele estabeleceu uma nova ordem baseada na força e na dominação. Um clima de opressão e medo se instaurou no universo. A violência e a destruição se tornaram a ordem do dia e muitos deuses e criaturas sentiram a necessidade de resistir à tirania de Marte. Porém, apesar de estar ferida e desiludida com a derrota na guerra, Minerva decidiu não se render. E com a ajuda de alguns deuses leais, como Mercúrio, o mensageiro dos deuses, e Netuno, o deus dos mares, Atena começou a organizar uma rebelião em segredo. O grupo da resistência de Atena atraiu muitos seguidores. Muitos titãs, centauros, sátiros, ninfas e gigantes se juntaram ao exército. Só que a guerra contra Marte não era travada abertamente. A resistência operava nas sombras, sabotando os planos de Marte e liberando prisioneiros. Sabotagens em templos dedicados a Marte, libertação de monstros aprisionados e a disseminação de informações sobre os abusos de poder de Marte eram algumas das táticas utilizadas. A resistência de Atena reacendeu a esperança no coração de muitos. As pessoas começaram a acreditar que era possível derrotar Marte e restaurar a paz no universo. A cada pequena vitória, a resistência crescia em número e em força. Chegou então o momento do confronto final entre as forças de Marte e a resistência. A luta ocorreu em um campo de batalha onde as forças do caos e da ordem se enfrentaram. Apesar da enorme força de Marte e do exército de monstros, a resistência conseguiu vencer.
Depois de ser derrotado, Marte foi exilado do Olimpo. Então ele vagou pela Terra, incitando guerras e conflitos. No entanto, com o tempo, os deuses perceberam que a guerra era uma parte inevitável da vida humana e que Marte tinha um papel importante a desempenhar. Então ele foi perdoado e readmitido no Olimpo. Ao estudarmos esse mito, vemos que a característica psicológica mais marcante de Marte é, sem dúvida, a sua natureza guerreira. A guerra era sua paixão, sua razão de ser. Ele encontrava prazer na batalha, na conquista e na glória. Essa personalidade bélica era alimentada por uma enorme impulsividade, competitividade e violência. Marte agia frequentemente por impulso, deixando-se levar por suas emoções e por sua sede de combate. A necessidade de superar desafios e de provar sua superioridade era constante. A violência era vista por Marte como uma ferramenta para alcançar seus objetivos e demonstrar seu poder. No entanto, a personalidade de Marte não se limitava à sua faceta guerreira. Ele também era capaz de sentir amor, paixão e compaixão, como demonstrado pelo seu relacionamento com Vênus e os filhos que eles tiveram. Marte era profundamente apaixonado por Vênus, a deusa do amor, também conhecida como Afrodite. Essa união entre o amor e a guerra era vista como uma contradição, mas também como uma representação da complexidade da natureza humana. A dualidade entre a violência e a ternura, a força e a fragilidade tornava Marte um personagem complexo e intrigante. Vênus era casada com Vulcano, também conhecida como Hefesto, o deus do fogo e um artesão super habilidoso. Marte e Vênus formavam uma dupla ultra explosiva. Unidos por uma paixão avassaladora, eles se entregavam a encontros amorosos secretos, desafiando a ira de Júpiter e a fúria de Vulcano. Vulcano, com sua sabedoria e inteligência, construiu uma rede de fios de ouro invisíveis sobre a cama de Vênus. Quando Marte e Vênus estavam juntos na cama, a rede se fechou e prendeu ambos em uma posição um tanto embaraçosa. Vulcano, então, convidou todos os deuses do Olimpo para testemunhar a traição de sua esposa. A notícia da traição se espalhou rapidamente pelo Olimpo, causando um escândalo enorme. A humilhação foi completa e a reputação de ambos ficou manchada. Juntos, Marte e Vênus tiveram diversos filhos, entre eles Concórdia, também conhecida como Harmonia, a deusa da ordem e da concordância, que era um paradoxo em meio à violência de Marte e à paixão de Vênus. Cupido, também conhecido como Eros, o deus do amor, representado como um menino alado com arco e flecha, símbolo da paixão e do desejo. Phobos e Deimos, o medo e o terror, companheiros inseparáveis de Marte em suas batalhas. Agora que a gente já entendeu o mito de Marte, a sua ligação com a guerra e a paixão, eu quero fazer um convite para quem quer se aprofundar ainda mais no estudo da astrologia. Na área de membros do canal, eu vou disponibilizar conteúdos exclusivos com análises muito mais detalhadas sobre cada posicionamento astrológico, incluindo Marte nos signos e Marte nas casas. Sempre que eu postar um conteúdo, terá uma versão mais resumida gratuita para todos e uma versão mais detalhada apenas para membros. Além disso, eu também disponibilizo lá na área de membros leituras mensais de tarô. Tornando-se um membro, você vai receber essas leituras personalizadas para a sua vida amorosa e financeira. O apoio de vocês me ajuda a continuar com esse trabalho, então é bem legal se você puder se inscrever lá. Mas agora, vamos entender como Marte reflete nas nossas vidas, não apenas como símbolo de guerra, mas como uma força vital que nos impulsiona à ação. Na psicologia, Marte personifica o arquétipo do guerreiro, representando o desejo de dominar, de vencer e de deixar sua marca no mundo. Ele também representa a sombra, a parte sombria da personalidade onde se encontram os impulsos agressivos e destrutivos. Além disso, Marte também pode ser visto como uma representação da força vital, da energia que impulsiona o ser humano à ação. O arquétipo do guerreiro personificado em deuses como Marte é um dos mais antigos e poderosos da mitologia e da psicologia. Ele representa a força, a coragem, a disciplina e a determinação para alcançar objetivos, mesmo diante de grandes desafios. Dentre as características do guerreiro, a gente pode destacar a coragem, né? Um guerreiro não teme perigo e ele sempre enfrenta os desafios de frente, com muita determinação e coragem. A gente também pode destacar a disciplina, que é fundamental para o guerreiro, que ele precisa treinar constantemente para aprimorar as habilidades dele e para alcançar os objetivos. Além disso, uma das características primordiais do guerreiro é a honra, que é um valor central para ele, que busca agir sempre com integridade e justiça. Também tem a lealdade. O guerreiro é leal aos seus companheiros e à sua causa, disposto a sacrificar-se por ele.
Na psicologia, o arquétipo do guerreiro está associado à nossa capacidade de superar obstáculos e de alcançar nossos objetivos. Ele representa a parte de nós que busca a autoafirmação e a realização pessoal. Mas, assim como todos os arquétipos, o guerreiro também possui um lado sombra. Ao explorar a psicologia de Marte, é fundamental compreender a existência de sua sombra. A sombra, na psicologia junguiana, representa as partes reprimidas e não integradas da personalidade, aquelas que, por serem consideradas inaceitáveis ou perigosas, são banidas do consciente. No caso de Marte, a sombra revela os impulsos agressivos e destrutivos que coexistem com a sua natureza guerreira. A sociedade muitas vezes reprime os impulsos agressivos, levando as pessoas a reprimir essa parte de si mesmas. O medo de ser visto como violento ou destrutivo pode levar à repressão da sombra. Além disso, a falta de consciência sobre os próprios impulsos e emoções pode dificultar a integração da sombra. Quando não equilibrado, o guerreiro pode se tornar violento e destrutivo, usando a própria força para impor sua vontade. A disciplina e a honra podem se transformar em rigidez e intolerância. O guerreiro pode se isolar dos outros, buscando apenas a sua própria glória. A sombra de Marte pode se manifestar como uma tendência à violência desmedida, tanto física quanto psicológica. A busca pela dominação e a incapacidade de controlar a raiva podem levar a comportamentos bastante destrutivos. A sombra de Marte também pode se manifestar como crueldade, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. A falta de empatia e a desconsideração pelos sentimentos alheios são características bastante comuns também. A necessidade de destruir pode se tornar uma força motriz, levando à sabotagem de relacionamentos, projetos e até mesmo de si mesmo. A impulsividade exacerbada, sem a devida reflexão, pode levar a decisões precipitadas e a consequências negativas. O orgulho exacerbado pode levar à arrogância e à incapacidade de reconhecer os próprios erros. Integrar a sombra significa reconhecer e aceitar os aspectos mais sombrios da personalidade sem julgamento. Ao fazer isso, a gente consegue canalizar a energia desses impulsos para fins mais construtivos. Para a gente conseguir integrar o arquétipo do guerreiro de forma saudável, é importante encontrar um equilíbrio entre a força e a compaixão, entre a determinação e a flexibilidade. O guerreiro equilibrado é aquele que utiliza suas habilidades para o bem comum, sem perder de vista seus valores e sua humanidade. Para isso é importante observar os próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos para a gente poder identificar manifestações da sombra. É importante aceitar que a sombra faz parte da natureza humana e que todos nós temos aspectos sombrios na gente. E embora a sombra de Marte possa ser destrutiva, ela também pode ser uma fonte de grande força e energia. A agressividade, por exemplo, pode ser canalizada para a defesa de causas justas ou para a superação de obstáculos. Marte também pode ser visto como um símbolo da consciência coletiva. A energia marciana pode se manifestar tanto em atos de violência e de destruição, como também em revoluções e movimentos sociais que buscam um mundo mais justo e igualitário. A chave está em como utilizamos essa energia, se para destruição ou para criação. E ao compreender e aceitar essa sombra, é possível a gente transformar a energia destrutiva em força criativa e positiva. Além de representar a guerra e a agressividade, Marte também encarna a força vital, a energia primordial que impulsiona os seres humanos à ação. Essa energia vital é o combustível que nos move em direção aos nossos objetivos, que nos impulsiona a superar desafios e a conquistar nossos sonhos. A energia marciana está diretamente ligada à nossa saúde física e mental. Quando essa energia está em equilíbrio, ela nos permite realizar grandes feitos e viver uma vida plena e significativa. Um Marte bem aspectado indica vitalidade, disposição para exercício físico, uma boa capacidade de recuperação, força física para realizar nossas atividades diárias, além de um bom funcionamento dos órgãos genitais e reprodutivos. A energia sexual está diretamente ligada à saúde reprodutiva. Por outro lado, um Marte mal aspectado pode levar a problemas de saúde relacionados à agressividade, como a hipertensão e as doenças cardiovasculares. A energia marciana, quando não canalizada de forma adequada, pode se manifestar como raiva, impulsividade e violência. Um Marte mal aspectado pode levar a uma falta de energia, gerando apatia, falta de motivação e dificuldade em realizar tarefas. A energia sexual desequilibrada pode levar a problemas de libido, disfunções sexuais e dificuldade nos relacionamentos. Para equilibrar a energia marciana, é importante praticar exercícios físicos que ajudam a canalizar a energia marciana de forma saudável,
além de cultivar a criatividade, expressando-se através da arte, da música ou de outras formas criativas. É importante a gente aprender a controlar os impulsos e a estabelecer limites para a gente evitar comportamentos destrutivos. Também é fundamental cultivar relacionamentos saudáveis que nos ajudam a sentir-se amados e apoiados, o que contribui para o equilíbrio da energia marciana. Na astrologia, Marte representa a energia bruta, a nossa assertividade, a força vital que nos impulsiona a agir, a ação, a operacionalização. Ele está ligado à nossa paixão, ao nosso desejo, à nossa sexualidade, à nossa vontade de conquistar. Marte é o guerreiro interior, o amante apaixonado e o conquistador indomável. Ele é um símbolo da força, da coragem e da transformação. Ele também representa a ambição e a energia criativa. É a força que nos impulsiona a criar, a inovar e a deixar nossa marca no mundo. Essa energia molda a nossa sexualidade, nossos relacionamentos e nossa vida como um todo. Um Marte forte no mapa natal indica uma pessoa determinada, corajosa e com grande potencial para alcançar seus objetivos. Marte é a nossa chama interior, ele é associado à energia vital, à força interior e à capacidade de transformação. Para muitas tradições espirituais, Marte representa o guerreiro interior, aquele que luta para superar seus próprios desafios e para alcançar a iluminação. Ele também está ligado à paixão, à criatividade e à vontade de viver. A energia marciana pode ser canalizada para o desenvolvimento espiritual. Ao transformar a agressividade em força criativa e a impulsividade em foco, a gente pode se conectar com a nossa essência divina e alcançar um estado de paz interior. Marte não é apenas a força que nos impulsiona para frente, mas é também o fogo que nos purifica. Ele representa o constante processo de transformação que vivenciamos ao longo da vida. Como uma fênix que renasce das cinzas, Marte nos convida a queimar o que não nos serve mais, para dar lugar a algo novo e mais autêntico. Marte, para um alquimista, é transmutação. É uma energia que nos possibilita transformar lixo em ouro. Já no aspecto mais desafiador, Marte representa a destruição. Mas essa destruição é necessária para que algo possa surgir. É através da quebra de padrões antigos que podemos construir novas realidades. Marte nos ensina a superar obstáculos e a enfrentar nossos medos. Ele nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto e a crescer. Marte traz também o renascimento. Após cada batalha, após cada transformação, surge uma nova versão de nós mesmos, mais forte e mais sábia. Agora, se Marte representa a energia bruta, a paixão e o desejo, Vênus representa a beleza, a sensualidade e o amor. Juntos, Marte e Vênus formam uma dança cósmica que define nossos relacionamentos e nossa vida amorosa. Marte é o masculino, é a força física, é o que nos atrai, o que nos excita. Enquanto Vênus é o feminino, a delicadeza, a sensualidade e o que nos dá prazer, a energia que atraímos na nossa vida. Vênus define como expressamos nosso amor e como nos relacionamos com os outros. Marte representa o desejo físico, a paixão e a libido. É a energia que nos impulsiona a buscar a união física com outra pessoa. Vênus representa o que consideramos belo, a sensualidade e a atração. É a energia que nos conecta emocionalmente com outra pessoa. A posição de Marte no mapa astral revela muito sobre como nos relacionamos com os outros. Um Marte forte indica uma pessoa apaixonada, determinada e com grande capacidade de conquista. No entanto, um Marte mal aspectado pode levar a relacionamentos conflituosos e instáveis. Marte também revela o que nós buscamos em um parceiro. Isso é, em um mapa de pessoas que se sentem atraídas por homens, sejam mulheres heterossexuais ou homens gays, Marte representa o tipo de homem que essa pessoa atrai. Enquanto Júpiter representa o marido, Marte representa o namorado. Marte indica como expressamos ativamente e fisicamente o nosso amor e como lidamos com conflitos nos relacionamentos. Como eu já disse, a energia marciana representa a libido, o desejo sexual e a paixão. A sexualidade, quando vista sob a lente marciana, é uma força poderosa que impulsiona a reprodução e a criação de novas vidas. Marte revela como expressamos nosso desejo, nossas fantasias e nossas necessidades sexuais. O Marte forte indica uma pessoa com alta libido e uma grande capacidade de prazer. Marte também revela nossos fetiches e nossas preferências sexuais. Enquanto Vênus nos proporciona prazer sensorial, Marte nos oferece o prazer da conquista e da intensidade. Marte nos incentiva a experimentar novas coisas e a sair da nossa zona de conforto na cama. Além disso, Marte não apenas nos atrai para outras pessoas,
Mas ele também traz transformação. Ele nos desafia a crescer e a nos transformar. Através dos relacionamentos, a gente aprende a lidar com os nossos medos, a expressar as nossas emoções e a construir conexões mais profundas. Além disso, a energia marciana também se manifesta na nossa vida profissional. Ela nos impulsiona a alcançar nossos objetivos e a conquistar sucesso. Marte nos ensina a ser resilientes, a persistir diante dos obstáculos e a buscar constantemente novas oportunidades de crescimento. Marte indica a nossa ambição, a nossa competitividade, a nossa capacidade de liderança. Um Marte forte pode nos levar a carreiras desafiadoras e de alta performance. Marte também desempenha um papel fundamental na nossa criatividade. A energia de Marte impulsiona a nossa mente a criar, inovar e transformar o mundo ao nosso redor. Marte representa a energia primordial, a força que nos move a agir e a conquistar. Essa mesma força, quando canalizada de forma construtiva, pode se transformar em uma fonte inesgotável de criatividade. Marte é o fogo que acende a chama da inspiração e que impulsiona a gente a sair da nossa zona de conforto e a experimentar coisas novas. Marte nos dá a coragem necessária para desafiar as normas e buscar novas formas de expressão. É a energia que nos impulsiona a experimentar, a errar e a aprender com nossos erros também. A paixão é o combustível da criatividade. Marte nos proporciona a intensidade e o entusiasmo necessários para transformar as nossas ideias em realidade. Marte nos dá energia para transformar os nossos sonhos em ações concretas. É a força que nos impulsiona a trabalhar duro e a superar obstáculos. Marte nos permite enxergar além do óbvio e a imaginar novas possibilidades. É a energia que nos impulsiona a criar o futuro que desejamos. A energia marciana nos dá o impulso inicial para começarmos algo novo, seja um novo emprego, um novo relacionamento, um novo hobby. Diante das dificuldades, a energia marciana nos dá a força para persistir e encontrar soluções. A energia marciana nos impulsiona a defender aquilo em que acreditamos, a lutar pelos nossos direitos e a fazer a diferença no mundo. A energia marciana nos ajuda a sermos autênticos e a expressar nossa individualidade de forma única. Às vezes, a energia marciana pode se manifestar como impaciência ou frustração, levando ao bloqueio criativo. Para superar esse obstáculo, é importante aprender a canalizar a energia marciana de forma construtiva, através de atividades como meditação, exercício físico e expressão artística. Marte é a força transformadora que nos impulsiona a viver, a crescer, a evoluir, a amar e a conquistar. Quando a gente compreende a energia marciana, a gente pode utilizá-la para transformar as nossas vidas e para alcançar nossos objetivos mais profundos. A gente pode utilizar essa força para dar vida às nossas ideias e transformar o mundo ao nosso redor. A gente pode também superar os nossos medos, quebrar nossos limites e criar a vida que a gente deseja. Marte é a chama que nos impulsiona a criar, a inovar e a deixar nossa marca no mundo. Marte é a chama que nos impulsiona a viver uma vida autêntica e significativa, nos guiando em direção ao nosso destino. Bom, agora que a gente já compreendeu um pouquinho mais da energia de Marte na nossa vida, eu convido todos vocês a acompanharem a nova série do canal sobre Marte nos signos e nas casas astrológicas. Se você quiser uma leitura comigo, entre no meu site astroanonymous.com.br ou me envie e-mail no contato@astroanonymous.com.br. Se você quiser fazer uma doação, não é obrigatório, mas é muito bem-vindo e extremamente necessário para ajudar a manter o canal. Você pode doar no Pix, contato@astroanonymous.com.br, no PayPal, contato@astroanonymous.com.br e você também pode doar no botão Valeu do YouTube. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ajude a divulgar muito para ajudar a manter o projeto que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.